Chega mais ação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão que pega o Sport no final de semana precisa de uma boa vitória para poder continuar vivo na briga do título do Campeonato Brasileiro. Tem mudanças na escalação, vamos analisar aqui a escalação do Flamengo. E a imprensa paulista, meus amigos, foi a loucura, né, com a decisão do STJD da liberação do Bruno Henrique. Vamos analisar aqui. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui. Todos os dias trazemos para vocês todas as informações do Flamengo. E corre nos comentários, põe aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos e o seu palpite para Sport e Flamengo. Deixe os créditos ao canal do Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Por suspeitas de participação em manipulação de apostas esportivas e a pena que já tinha sido aplicada de 12 jogos mais multa foi reduzida numa multa de R$100 e acabou o assunto. R$100 mil. Eu falei quanto? R$100. R$100 mil. Pra eles é isso aí mesmo, é não, mas é isso. A gente vai comentar na sequência. Ao contrário da última segunda-feira, quando a sessão foi interrompida após um auditor pedir vista, Bruno Henrique acompanhou o julgamento de forma online e não presencial. Dos 9 auditores, 6 votaram pela anulação dos 12 jogos de suspensão a que ele havia sido condenado em primeira instância há 2 meses. E a favor de uma multa de R$100 mil, formando maioria no pleno. Por maioria de 6 votos, há 2 votos, há 1 voto. Para desclassificar a condenação do 243A, com a aplicação do 191, inciso 3º, combinado com a RGC 65, inciso 5º. Então, a fixação de multa máxima em R$100 mil. A Procuradoria requer a lavratura do acórdão, que será naturalmente devidamente lavrado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão do Pleno do STJD. Bruno Henrique foi enquadrado no artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de assuntos ligados ao não cumprimento do regulamento de competições. Não cabe recurso e o caso, na esfera esportiva, está finalmente encerrado. Só o fato de estar aqui diante da Justiça Desportiva e respondendo a um processo como esse, ele já serve não como exemplo só para Bruno Henrique, mas para todos os atletas. Acusado de forçar um cartão amarelo em novembro de 2023 para favorecer apostadores, entre eles o irmão Vander, Bruno Henrique fica liberado para atuar na reta final do Brasileirão e na decisão da Libertadores. Ele ainda será julgado criminalmente. Tenho conversado muito com o Bruno ao longo desses últimos meses. Ele sempre esteve tranquilo da conduta dele, da inocência dele, que ele jamais cometeu nenhum ato que agredisse o futebol brasileiro. Ronaldão, qual é a sua opinião? Porque não só fizeram uma nova votação, como acabou em multa. Tem que ter um advogado bom, né, minha Renata? E eu gostei das palavras do advogado, que ele não cometeu nada, ele nem jogou. Acho que ele nem jogou. Acho que ele nem estava no estádio, né, pelo visto. Mas tem que tomar um cuidado para falar dessa turma, rapaz do céu, mas eu vou castigar aqui. Bobão. Eu tô me sentindo um bobão, depois do que eu vi que foi feito ontem, ainda mais que esse julgamento que eles fizeram. Foram empurrando, e o menino do Curitiba, o Aleph Manga, não teve a mesma sorte, né? O mesmo advogado, uma pena, filho. Você vê como é que é o mundo hoje em dia. E aí estão falando agora que vai ter um julgamento aí, que todo mundo vai esperar. Não espere nada, pelo jeito. É que isso foi na justiça desportiva, agora tem a justiça comum também. O advogado é muito bom aí, parabéns a todos os envolvidos. O advogado é muito bom, desenvolveu o seu trabalho. Né, o pessoal que estava ali trabalhando também, né, no home office, aquela coisa toda também, fizeram o seu trabalho e o futebol está afundando. E a gente achando simplesmente, que era arbitragem. Né? A gente aqui, todo jogo, a gente fica arbitragem. Aí quando cai para o outro campo é pior ainda. Então, eu não sei onde vai parar o futebol. Confesso a vocês que eu não sei onde vai parar. Edu Dracena, foram 6 votos para que tudo isso fosse transformado só em multa, absolvido de jogos, de dias e tudo mais, e 3 aí contra. 6-3, Bruno Henrique absolvido, liberado, tá tudo certo. Eu vou estar igual o Ronaldo, né? Tem que medir as palavras aqui, porque nada contra o Bruno, independente, eu não conheço, já joguei várias vezes contra, mas a questão foi da atitude, para mim vergonhosa, para mim lamentável.
Para mim, sabe, o STJD poderia colocar um ponto final com relação à questão das apostas, questão de você manipular. Só que agora ele escancarou. Hoje todo mundo pode fazer qualquer coisa, porque não vai ser julgado. O STJD deu esse exemplo. Qualquer jogador hoje pode fazer isso aí, que isso não vai acontecer nada. Ou pode acontecer, porque de repente se não for de um Flamengo, de um Palmeiras, de um time grande, que tem condições, vai ser julgado. Então eu vejo assim, lamentável mesmo que esses auditores fizeram, nesse caso do Bruno Henrique. E pediram, um auditor pediu vistas do processo, aí volta na quinta-feira e muda tudo, desfigura. E o advogado do Flamengo disse que não é para comemorar, que já deveria ter acontecido assim e tudo mais. Cicinho. Renata, se tem uma coisa que esse programa passa é credibilidade. Então, assim, nós não podemos passar pano numa situação como essa, porque muitas das vezes as pessoas falam, não, o programa lá é porque é Flamengo, o boom é maior. Sim, se o Flamengo, o boom é maior, o exemplo tem que partir daí. Se parte do Flamengo uma punição, isso demonstra para os outros que não pode ser feito. Então, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Isso daí é vergonhoso, exatamente porque a gente... Aqui no programa procura passar o máximo de transparência possível e coisa que não vem daí, coisa que não vem. Nós não estamos julgando o Bruno Henrique. Na verdade, nós estamos julgando a pessoa que cometeu um equívoco e estamos falando disso. E a justiça não cumpriu com a justiça. Então, assim, é vergonhoso. O Flamengo deveria ter sido usado como exemplo porque é grande. O Flamengo provavelmente, e óbvio, não compactua com isso. Mas o seu atleta, Bruno Henrique, acabou errando. Então, a gente lamenta por essa situação. Eu só me dou o direito de pensar uma coisa. E se esse julgamento não tivesse esperado tanto tempo, não fosse na reta final de Brasileiro e Libertadores? Se acontecesse antes, será que os auditores também teriam esse mesmo comportamento, essa mesma avaliação? É só isso que eu fiquei pensando, mas enfim... É apenas uma dúvida que eu deixo no ar e ponto, porque a gente tem o direito de refletir, de pensar, de observar, não é? Mas dentro de campo, amanhã o Flamengo tem jogo atrasado da 12ª rodada, fora de casa, diante do Lanterna Sport, e ainda vai aproveitar para dar aquela secadinha no jogo do Palmeiras com o Santos. Amanhã o Flamengo visita o Sport na Arena de Pernambuco. Após igualar os pontos do líder Palmeiras no último domingo, a partida deste sábado, atrasada da 12ª rodada, ganhou ainda mais importância. Cada jogo, a partir de agora, vale a liderança do Brasileirão. Então vamos enumerar os fatos. São 7 baixas por convocações às seleções. Alexandro e Danilo com o Brasil, Arrascaeta, Varela e Vinha pelo Uruguai, Carrascal com a Colômbia e Plata pelo Equador. Achou pouco? Então, anota aí, mais 4 baixas entregues ao departamento médico. Pedro segue o tratamento da fratura no antebraço direito. Essa semana o atacante retomou o trabalho em campo, ainda usando uma proteção no braço e sem condições de jogo. Além dele, Léo Ortiz também se recupera das dores no tornozelo após estiramento na região. A ideia é ter o zagueiro 100% recuperado antes de voltar a ser relacionado. Alan trata uma fascite plantar e Jorginho é o que está mais próximo de voltar ao time. Desde a semifinal da Libertadores, o meia se recupera de uma lesão na coxa, mas já treina com o grupo e vai ser reavaliado. O provável Flamengo tem Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, João Vitor e Ayrton Lucas, Pulgar e De La Cruz, Luiz Araújo, Cebolinha, Samuel Lino e Bruno Henrique. A pressão do Flamengo é maior do que nos outros clubes. Até mesmo a forma que os adversários vêm jogar contra o Flamengo é diferente por ser o Flamengo. Então nós enfrentamos isso ainda, além disso. Todos os times eles cometem erros nessas fases decisivas, fases com mais pressão. Mas se de um lado a pressão pelo título é grande, do outro, o Sport precisa de um milagre. O único resultado que interessa amanhã é a vitória, que não acontece há 10 jogos. O volante Pedro Augusto, se recuperando de uma lesão no quadril, segue fora. Assim como o lateral esquerdo Igor Cariús,
em tratamento de um desconforto na panturrilha. Derek, artilheiro do time com 6 gols, foi afastado por indisciplina e está fora da equipe em definitivo. Sendo assim, o interino, César Lucena, deve repetir o time que... E o Bruno Henrique só deu uma olhadinha pro lado ali, como quem diz será. Enfim, tá proferida a sentença e agora sim todo mundo votou. 6 votos favoráveis, 3 desfavoráveis e ele ficou apenas na multa pecuniária. Chico Garcia. A gente tem alguns problemas aí nessa sentença, porque infelizmente o nosso Código Brasileiro de Justiça Desportiva ele não está devidamente atualizado com o momento que nós estamos vivendo em relação às apostas esportivas. E aí, quando você, quando os advogados eles encontram lá as chamadas brechas na lei ou uma possibilidade jurídica de poder defender a sua causa, eles conseguiram fazer isso nesse caso. Porque o artigo 243, ele diz que o jogador ele não pode prejudicar o próprio clube com a atitude que ele tomou. Na medida em que o Flamengo orientou a tomar o 3º cartão amarelo, a gente pode discutir se isso é ético ou não, mas sabemos que acontece, ele não prejudica o Flamengo. O Flamengo orientou ele a tomar o cartão. Então esse artigo acaba caindo. O 243A é ele interferir no resultado da partida. Um cartão amarelo interfere no resultado da partida? São esses meandros da lei que os advogados se baseiam para poder entender que ele foi absolvido. Agora, dito isto, todo esse parênteses, perdemos uma grande oportunidade, porque no momento em que ele combina uma aposta com o seu irmão, ele comete um crime. Inclusive, denunciado e será julgado na justiça comum, podendo pegar 6 anos de reclusão. Mas a justiça desportiva, com base num código que está desatualizado, encontrou um mecanismo de absolvê-lo. Sendo que, inicialmente, ele tinha sido condenado com 12 jogos. Ou seja, tinha base para condenação também. Acho que perdemos uma grande oportunidade de moralizar o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Eu fiz uma colocação aqui na primeira parte do programa sobre se esse julgamento fosse em outro momento da temporada, não na reta final de Libertadores e Brasileirão, se talvez teria sido a mesma decisão. A gente não sabe, ouvimos, os argumentos foram colocados, mas assim, realmente é um caso que demorou para ser julgado, que passou por efeito suspensivo, que teve vistas no processo e que chegou a uma conclusão de multa. Outros jogadores, por coisas muito mais leves do que essa, tomaram 2, 3 jogos. Então, eu concordo com o Chico. Infelizmente, a lei é desatualizada, mas a realidade ela não é desatualizada. Esses juízes, auditores, eles sabem o que acontece muito bem nesse meio. E eles poderiam sim ter ido pelo lado moral, pelo lado da justiça, pelo lado da lisura, da ética, porque as provas estão produzidas. O Bruno Henrique, na justiça desportiva, está liberado e agora vai enfrentar a justiça comum e aí vamos ver o que vai acontecer. Sgarbi, imaginava-se algo diferente, mas o poder é de quem está lá votando e sendo o definidor dessa causa. Eu tomo muito cuidado na hora de comparar o caso do Bruno Henrique com os envolvidos na máfia das apostas, porque, na minha opinião, são coisas diferentes. Deixando muito claro aqui, tá? Porque já começa a cortar, tá passando pano. Muito pelo contrário. Bruno Henrique errou, não à toa foi indiciado pela Polícia Federal e na vara criminal pode ser responsabilizado, porque é fraude. Deixando muito claro aqui. Na justiça desportiva, por que eu tomo cuidado na hora de comparar os dois casos? Na máfia das apostas, era uma quadrilha especializada em que o único objetivo dos caras era subornar, era aliciar, para que eles ganhassem dinheiro e o jogador também tomando amarelo. E aí sim, o único motivo do cara ele tomar amarelo, tomar vermelho, era ganhar o dinheiro junto com esses caras. Ele ganhar o dinheiro e os caras ganharam milhões ali, como ganharam a quadrilha criminosa. Então tem uma diferença grande aí entre esse caso e o do Bruno Henrique. Que aí o do Bruno Henrique é um caso de que, óbvio que tá errado, tá? Pelo amor de Deus, óbvio que tá errado. Mas ele toma amarelo, já ia tomar amarelo de qualquer forma para tomar o 3º, né? E depois enfrentar o Palmeiras, se eu não me engano, que desfalcou contra o Fortaleza, que ia enfrentar o Palmeiras. Ele toma esse amarelo e avisa um familiar que ia tomar o amarelo no jogo e esse familiar se beneficia com isso. Crime, tá? Fraude. Só que na justiça desportiva, como o Chico falou, são coisas muito diferentes. Por isso que eu não comparo, por exemplo, com o caso de Aleph Manga, com o caso de Bauerman, que essa era uma quadrilha criminosa que fez a máfia das apostas. Dito isso, uma vergonha, cara, na minha opinião, assim, o Bruno Henrique fazer isso é crime, fraude, crime, Polícia Federal indiciando. Então aí eu não questiono muito a justiça desportiva, mesmo achando a pena leve, tá? Mas eu acho que é a culpa desses artigos desatualizados. Só que na criminal a gente tem que ver o que vai acontecer.
Edu. Lamentável, eu falei já aqui que não ia dar em nada. Você pega, independente do auditor aí, a gente viu que na internet tem ele torcendo para o Flamengo, com a camisa, independente disso. Eu acho que ele tinha que, de repente, se afastar. Falar, não, eu sou suspeito de julgar esse caso, porque eu torço para um time, eu tô lá, então, de repente, pode acontecer. E aí, ele absolve o Bruno Henrique. Para mim, é triste, é lamentável, vergonhoso para o futebol brasileiro e para a sociedade. Ele abre um precedente de que hoje todo mundo pode apostar que não vai acontecer nada na justiça desportiva. Na minha opinião, é igualzinho o Sgarbi, é igualzinho o Eduardo Balmo, o Aleph Manga, é tudo igual. O cara tinha uma informação privilegiada e foi lá e avisou e apostou. Então, para mim, não tem diferença nenhuma. Vergonhoso, lamentável que o STJD fez ontem. Mas, Edu, não estou falando que... Eu acho que são casos que a gente tem que tomar cuidado para comparar por conta do que acontece. Era uma quadrilha criminosa no caso. E qual a diferença de uma quadrilha e de uma pessoa que você está falando? Edu, no caso era uma quadrilha criminosa que movimentava milhões e o único objetivo do cara tomar o amarelo, tomar o vermelho no jogo era beneficiar esses caras. Por que você acha que o Bruno Henrique avisou o irmão? Então, e por que o irmão foi lá numa casa de apostas e apostou? É exatamente isso que eu tô falando. Eu só digo que o cartão... Você tem que cuidar. O atleta, ele produz tudo dentro do futebol. Ele produz os gols, as assistências, as jogadas, os cartões, as defesas. Sim, mas, Capelense, calma aí. Eu tô falando baseado justamente... Não é sobre apostar, gente. Apostar qualquer pessoa pode fazer isso. É apostar sabendo que aquele resultado pode beneficiar alguém. Mas eu falo na justiça desportiva. Existe a brecha, como o Chico falou. Esse é o grande erro. Existe essa brecha. É diferente de um caso e foi iniciado pela Polícia Federal. Aí eles entenderam que não houve impacto esportivo. É isso. Então, gente, vem cá, só uma coisa. Eu quero deixar claro aqui um posicionamento. Isso é um escândalo e o recado que dá para a população é: seja errado no Brasil. Pode fazer fraude, pode cometer crime, fique à vontade, sobretudo se você for peixe grande. Porque esse caso aí, ele é o puro retrato do Brasil como um todo. Porque se você, que vive em comunidade, é peixe pequeno, não tá na mídia, não tem influência, você tá ferrado, até as tampas. Só que se você é bacana, se você tem representação midiática, se você tem contato, se você tem aquilo tudo, você tá amparado juridicamente, sempre vão achar uma brecha para passarem pano para você. O que aconteceu? Ok, o Chico explicou perfeitamente. A brecha aqui, a brecha ali, mas qual é a diferença? Eu sei que são situações diferentes em relação ao que o Nino Paraíba fez, ao que o Bauerman fez, só que o Bruno Henrique tinha uma informação privilegiada e usufruiu dessa informação para beneficiar outras pessoas e prejudicar outras pessoas envolvidas nisso. Tinha base para condenar. Então, desculpa. Ele foi condenado numa primeira instância. Então tinha base para condenar. O que aconteceu? Um escândalo que aconteceu. E um ponto assim, Renato, que eu vejo, não é a questão do Flamengo, não falou para ir lá tomar. A conversa com o irmão dele era um mês antes. Batom na cueca, velho. Um mês antes. Batom na cueca, irmão. O Flamengo falou pra tomar contra o Santos. Peraí, um mês antes ele já tinha 2 cartões acumulados? Tinha. Tem que ver isso aí. Mas o fato é que o Flamengo pede pra ele tomar o terceiro. Então orienta ele a fazer isso. E aí o tribunal, a procuradoria não vai denunciar o Flamengo? Não, porque isso acontece. Mas o Flamengo pedir pra ele tomar o cartão, beleza. Não, o problema é ele passar isso informação. Acontece, mas quem é que chega em público e fala isso? Sério? Quem fala isso? O clube. Sério, me diz assim, qual é o clube? Eu já vi jogador falando, eu ia sair, não sei o quê, eu ia pra data FIFA, beleza. Mas quando que o clube publicamente pede pra... eu pedi pra um atleta? Não tem isso. Lamentável. Escândalo. Enfim, gente. O problema, Renato, é que agora cria-se um parâmetro também. Esse é o ponto principal. Isso sim. É isso aí, nação. Agora, voltando a falar do jogo do Flamengo contra o Sport, o Felipe Luiz vai ter algumas mudanças, ou melhor, vai fazer algumas mudanças na escalação. Isso por causa da data FIFA. Alguns jogadores estão convocados pelas suas respectivas seleções. Então, mais ou menos deve ser essa a escalação do Flamengo para a partida contra o Sport. Goleiro Rossi na zaga, João Vitor e Léo Pereira. Nas laterais, Ayrton Lucas e Emerson Royal. No meio de campo, De La Cruz, Eric Pulgar e Luiz Araújo. É isso mesmo? Será que vai com Luiz Araújo? Bom, vamos ver. Nas pontas, Samuel Lino e Cebolinha e Bruno Henrique. Olha, mesmo que tenha todas essas mudanças, é um timaço. Dá para o Flamengo vencer e vencer bem o Sport. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Eu já deixo meu palpite registrado aqui. Para mim vai dar Flamengo 2, Sport 0. O Mengão vai vencer essa partida. Vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. E assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo,
vamos trazendo aqui para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.